Oi, boa noite, aqui é a doutora Cristina Aguiar. Eu fiz uma live agora às 5 horas, mas eu olhei um pedaço da live ficou sem som, então ela está publicada, mas eu vou excluí-la e vou tentar colocar o início da live aqui. Então, assim, o que eu estava falando com a live da quinta-feira, das 17 horas, é que eu fiquei muito incomodada e não sabia como me explicar direito quando eu vi postagem de mães falando muito mal de um anticonvulsivante específico que teria sido muito ruim para o filho dela e que esse remédio não presta. E aí outras mães diziam, aquele outro não presta, e aquele outro não presta. E eu fiquei incomodada, mas eu não sabia como, digitando em texto, num grupo, como me explicar. Que na verdade não existe nenhum anticonvulsivante bom para todos e não existe nenhum anticonvulsivante ruim para todos. No mercado nós temos alguns anticonvulsivantes, quanto mais anticonvulsivantes o neurologista tiver à sua disposição, melhor. Nós teremos mais opções terapêuticas para escolher. E nós temos efeitos colaterais possíveis com todos os anticonvulsivantes. Mas isso não é exclusividade da neuropediatria. Na pediatria, na cardiologia, na nefrologia, em todas as especialidades, existem medicamentos com efeitos colaterais possíveis. Não quer dizer que vai haver. Eu tenho pacientes que não têm efeitos colaterais com medicamento. E isso não é nenhum milagre. Muitos não têm. A estatística de efeitos colaterais não é tão grande quanto as mães acham. Então, com isso, existem o remédio que foi péssimo para o seu filho, porque ele teve um efeito colateral grave. Mas uma mãe que não usou esse anticonvulsivante acha que o remédio será péssimo para o filho dela. E isso já não é verdade. Então, primeiro, o neurologista vai escolher o anticonvulsivante mais adequado para o caso, ele vai levar em conta a crise convulsiva que você descreve, a frequência de crises, a alteração de eletro, a idade da criança, se existe distúrbio de comportamento associado ao caso. Depois que ele leva em conta, ele escolhe, ele fica na mão normalmente com 2, 3 que ele pode usar. E aí ele escolhe qual é o que ele acha mais adequado para aquela família. Também ele pensa se tem que ser um medicamento que é de 8 em 8 horas, se é um medicamento de 12 em 12, se é um medicamento que pode ser usado de 24 em 24, já que nós queremos o uso contínuo da medicação e é uma medicação de longo prazo. Então a gente tenta adequar para que seja menos desconfortável para a família quando eu tenho essa opção. E nesse caso, a mãe relatava que a criança tinha tido um efeito colateral, uma reação de Steve Johnson, que é uma reação que pode acontecer com anticonvulsivantes, não é uma coisa comum, mas é uma reação que pode acontecer com anticonvulsivantes, mas também não é exclusividade do anticonvulsivante. Existe Steve Johnson que já relatados com medicamentos banais da pediatria. Então, a reação de Steve Johnson, que é uma reação muito maior do que uma reação alérgica, é uma reação que é uma reação própria daquele indivíduo para o medicamento, é uma reação grave que pode deixar sequelas, que necessita de internação. E normalmente essa internação é em UTI, porque o paciente fica grave, é necessário cuidados e uma internação prolongada. Ela não pode ser prevista pelo neurologista, nem pelo pediatra, nem pelo clínico geral. É uma reação que o indivíduo tem para aquele medicamento. Eu não posso prever quem é que vai ter um Steve Johnson. Se eu pudesse prever, eu não prescreveria a medicação. Então, é uma reação, graças a Deus, não tão comum, já que ela é muito grave, que pode acontecer com o uso de anticonvulsivantes, mas em uso de outros medicamentos. Então, a gente não pode colocar um remédio como grande vilão, porque ele causa Steve Johnson. Ele não causa Steve Johnson em todo mundo. Ele causou Steve Johnson nesta criança e ele pode ter outras tantas crianças que fazem uso dele que não tiveram Steve Johnson e que tem um ótimo efeito com a medicação.
Então a gente não pode endeusar um remédio e a gente não pode colocar um remédio no escracho como não servindo. Na verdade, o mercado nos dá várias opções, quanto mais opções, melhor, e tem espaço para todo mundo. Eu tenho uma criança que vai ficar muito bem com A, outro vai ficar muito bem com B, outro vai ficar muito bem com C, outro com D. Nós temos várias opções terapêuticas. Em todas elas tem seu espaço no mercado, porque existe caso que necessita de uma troca. Não se deu bem com um, vai se passar para outro medicamento. Vai se fazer uma nova tentativa. Se o caso é de uma epilepsia refratária, o nome está dizendo, ela foi classificada como refratária, não responsiva aos anticonvulsivantes iniciais testados. Então, neste caso, nós vamos precisar fazer trocas, ajustes, associações. E esse paciente que faz uso de mais de um anticonvulsivante, ele também tem um risco maior de ter efeitos colaterais, já que ele usa mais de um medicamento. Então, essas crianças com muitas crises convulsivas de epilepsias refratárias, elas podem se dar muito bem com um remédio, podem se dar muito mal com outro. Então, isso é tão variável que depende de cada caso, depende de cada tipo. Então, nós não podemos colocar como sendo regra geral. Então, não existe. Se existisse, era muito bom. Um remédio que todo mundo fica bem. Não precisa mais de neurologista. Não temos mais necessidade, já que eu não preciso mais pensar, escolher, associar, trocar, ajustar, porque um remédio dá certo para todo mundo. Então, por esse motivo, foi o motivo dessa live, para colocar essa ordem, porque senão uma mãe não entende que o peso da sua palavra, na hora que você coloca aquele remédio como sendo um remédio péssimo, porque ele causou uma reação grave no seu filho, um efeito colateral, ela passa para as outras que esse remédio vai causar isso, o que não é verdade. Efeito colateral não é todo paciente que tem efeito colateral com o medicamento. Existem várias pessoas que usam o medicamento sem nenhum efeito colateral. E existem pessoas, inúmeras pessoas que usam o mesmo remédio que causou o Steve Johnson no seu filho, que não está causando neles. Várias pessoas que estão usando um remédio que não tem o efeito colateral que o seu